Olá, vamos começar a nossa terceira parte do nosso laboratório de programação de como construir o jogo Frogger no Processing. Como ele está atualmente. Nós já fizemos a movimentação do sapo, limitando eles dentro do espaço da minha janela. Não tem a colisão ainda dos carros, certo? E ele já tem a pontuação. Quando ele atinge o topo da tela, ele acrescenta mais um ponto ali. Nessa parte, a gente vai adicionar a colisão, certo? Então, para isso, eu fiz uns slides para a gente entender como essa colisão deve acontecer. Então, vamos lá para eles. Bom, eu fiz aqui uma amostra de como uma ilustração de como essa colisão vai acontecer. Então, por exemplo, se eu tenho essa movimentação, houve uma colisão. Então, só lembrar de como esse processo funciona, né? Desse processo de verificar se esse quadrado está dentro de um outro quadrado. Lembrar que a posição de um retângulo no próximo é pelo canto esquerdo superior, né? Então, eu preciso verificar, por exemplo, se essa posição está dentro do quadrado e, obviamente, a largura desse quadradinho verde teve algum tipo de colisão. Eu posso presumir, por exemplo, de acordo com a posição desse quadrado, onde ele está. Por exemplo, se eu fizer esse movimento no eixo Y, vamos considerar só o eixo Y, que é mais fácil. Ele vem de cima para baixo atravessando o carro. Se eu fizer esse movimento, o carro está por cima porque está atropelando o sapo, tá bom? E esse pontinho cinza, que é a posição do meu carro, o que eu preciso verificar se teve a colisão? Não é só se esse pontinho cinza está dentro do retângulo branco. Ele vai estar lá em cima e ainda vai ter parte do quadrado verde que pode estar dentro do retângulo branco. Então, o intervalo que eu tenho que considerar no eixo Y, né, esse intervalo que eu tenho que considerar no eixo Y, ele tem que considerar o tamanho do retângulo e o tamanho do sapo, do quadradinho verde, certo? Então, esse intervalo é importante a gente considerar. Para o eixo X, o processo é muito similar, né? Então, eu preciso considerar o tamanho do quadrado, né, do sapo, do quadrado do sapo, e também o tamanho do carro. Então, esse movimento do sapo ser atropelado de frente pelo carro, eu tenho que considerar um espaço maior do que o retângulo branco do carro. Esse espaço maior é o tamanho do meu quadradinho verde. Então, para ele acontecer colisão, ele pode tocar, né, imediatamente, como está aí na tela agora, como também ele pode estar bem à esquerda, né, porque tem um espaço do quadrado, do retângulo. Então, resumindo, gente, fazendo um resumo geral, para eu considerar o eixo X e Y, eu não posso considerar somente a área branca, né, um ponto na área branca. Eu tenho que considerar onde o quadradinho verde pode estar. Então, se ele estiver aqui, por exemplo, nesse ponto, pode haver uma colisão. E ele está fora dessa região, mas esse intervalo contempla essa colisão. Opa, desculpa. Se ele estiver ali no outro canto, pode haver uma colisão. Esse cantinho com o cantinho ali pode estar se tocando. Então, o intervalo que eu preciso considerar tem que ser mais ampliado, né? Como está mostrando agora. Aqui embaixo, por exemplo, novamente, pode haver a colisão e ali em cima, por exemplo, pode haver a colisão. Então, resumindo, o que eu preciso considerar é esse intervalo mais ampliado, que é considerar o tamanho do quadrado do sapo e o tamanho do retângulo, ok? Agora vamos para o código. Onde eu vou testar se houve a colisão? Ok? Aqui está aqui o nosso código, o último código, onde eu verifico, é, eu faço a movimentação do sapo aqui no Skip Press e verifico se ele está chegando no topo lá em cima. E os carros, eu estou desenhando ele, atualizando a posição do carro 1 e verificando se ele chegou nas bordas e reiniciando, e a mesma coisa para o carro 2. Então, onde eu verifico que houve a colisão? Eu posso verificar logo após os desenhos do sapo e do carro, criando um novo teste. Ok, fazendo aqui um novo teste. Deixa eu, vou escrever aqui colisão e eu vou testar.
Eu quero fazer a colisão com o carro 2, que é o que está mais próximo ao sapo, né? O que está ali na posição 400. Então, seguindo aquela minha ideia, né, que eu mostrei lá nos slides, que onde o carro 2 está? Carro 2 está na posição 400. Lembra que a gente está aqui, ó, logo aqui em cima, está na posição Y 400. Vou começar pelo teste do Y, certo? E o sapo tem tamanho de 30 pixels, certo? Então, lembra que no slide, só rapidão, que eu tinha que mostrar aqui meus slides. No meus slides, eu preciso considerar o tamanho do quadrado na posição do meu retângulo, no retângulo branco, né? Eu vou ter que considerar o tamanho do meu sapo. Ou seja, eu tenho que pegar essa posição 400 e subtrair de 30, que eu estou subindo o tamanho do meu quadradinho verde acima do quadradinho branco para pegar todo aquele intervalo do eixo Y. Então, a posição do sapo, que é FY, tem que ser maior do que 370, certo? Ou se você quiser, para deixar bem claro, 400 menos 30, onde 30 é o tamanho do sapo. Então, eu estou considerando que está 30 pixels acima da posição do meu, do, do meu carro 2, certo? E vou subtrair para que está o começo do meu intervalo. Então, para ver a colisão, essa é a primeira condição, mas tem mais, né? Para o eixo Y, eu preciso ter também a parte de baixo do intervalo lá embaixo. O intervalo lá embaixo tem que ser 400 mais 30, tá? Mais 30, nesse caso, esse 30 é o tamanho do meu retângulo do carro, né? Que, por sinal, está ao mesmo tamanho do quadrado do sapo. Os dois têm a mesma altura. Então, eu somo mais 30 para ter esse intervalo completo aí do eixo Y, certo? Só, desculpe, voltar aqui para o código aqui. Então, eu vou testar aqui meu y, fy, for maior do que 400 menos 30, e meu fy tem que ser menor, desculpe, do que 400 mais 30. Assim, eu tenho todo esse intervalo, né, do eixo y. Além do eixo y, eu preciso também considerar o eixo x. Tem que ser quatro condições para que haja a colisão, certo? Então, aqui eu tenho que testar se o meu fx, certo? Que é a posição x do sapo, for maior do que valor. Vamos voltar aqui só para o slide novamente, né? Em que valor? A posição x do carro, certo? Menos 30, a mesma lógica. Só que tem um detalhe que no eixo x não é um valor fixo, é uma variável, certo? Então vai ser a posição do carro 2. Tá aqui. A posição do carro 2, que é CX2, menos o tamanho do quadradinho do sapo, menos 30. Certo? Vou botar aqui entre parênteses, só para organizar melhor o código. E por último, certo? FX tem que ser, só voltando aqui pro slide, 3. Por último, até o primeiro dessa sequência. Ó. Por último, para o intervalo, eu preciso considerar a posição X, certo, do meu carro, certo, mais o tamanho desse retângulo branco aqui para chegar nesse ponto cinza onde eu quero que testar o limite da colisão. Então, eu tenho o CX2, né, que é a posição X desse carro, e eu tenho a largura dele. Então, só dando aqui para o nosso código. Então, para saber, ele precisa ser menor do que o CX2, desculpe, CX2 mais 60. Ok? Ele tem que ser maior do que o CX2 menos 30 no intervalo da esquerda. E ele tem que ser menor do que o CX2 mais 60 no intervalo da direita. Pronto. Se isso acontecer,
O que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou só escrever aqui um print ln, dizer que perdeu. Vou executar. Então vamos lá. Primeiro teste com a colisão do carro 2. Aí eu vou voltar aqui, ó, tá tendo colisão e tá aparecendo aqui embaixo no meu código que perdeu. Ou seja, a colisão funcionou, certo? Bom, colisão do sapo com o carro 2 está ok, considerando todo o intervalo, né? Considerando que não é só o ponto, certo? E algumas aplicações, pessoal, achei complicado. Eu acho que poderia testar só se o ponto está dentro de um quadrado, né? Ao invés de fazer essas modificações. Ok, é aceitável, porque é tão rápido e se acontecer o ponto ali está em movimento, então talvez as pessoas nem percebam muito essa precisão. Mas desta forma eu garanto que qualquer parte do quadradinho verde tocar no quadradinho branco vai ter colisão. Ou seja, considerando esse 400 menos 30 de um lado, 400 mais 30 do outro, né, que é exatamente a largura do quadrado, e esse menos 30 no CX2, que é a posição X do carro 2 e mais 60, que é a largura do triângulo, eu garanto todas se, que o quadrado verde está tendo colisão com um quadradinho branco. Certo? Vamos replicar agora para o quadradinho, para o outro carro. A lógica, gente, é a mesma, certo? Eu vou até mudar aqui para perder o 2, que é o carro 2, e aqui é o perder o 1, que houve a colisão com o carro 1. Só que ao invés de usar 400, eu vou usar 200, certo? Porque era a posição do primeiro carro é 200, não é 400, então vou botar aqui 200. Que o que muda? A variação do eixo X, e o X ao invés de ser C1, CX2 é CX1, e aqui é CX1. Os carros têm mesmo tamanho, a posição acabei de atualizar, né? Lá em cima é 400, desculpa, de baixo é 400, lá de cima é 200. Acabei de atualizar e mudei as variáveis. Pronto, vou executar, atualizando, vamos exibir aqui e testar. Só mostrar aqui para vocês. Ó, perdeu 2, ok. Ou seja, que eu lidi com o carro 2 e agora eu vou. Desculpa, agora eu vou testar com perdeu. Mostrar aqui para vocês. Perdeu um. Pronto. Colisão feita, né? Mostrando mensagens. Já estava ok. É, então eu tenho o perder. E aí faltou, já que eu coloquei o perder, só para a gente completar, a gente poderia botar a condição do ganhar. Certo? Então, o que é o perder? Houve colisão. E o que é o ganhar? Se a pontuação for igual a um determinado valor. Por enquanto, eu vou só escrever sem tela, que a gente vai resolver isso em outro vídeo, certo? Então, nesse caso, o ganhar, eu posso até que isso é a condição, tá? Colisão, dois pontos, condição de derrota. E aqui é o ganhar. Dois pontos, condição de vitória. Quando eu ganho? Quando a pontuação, a quantidade de pontos, for igual a determinado valor. Eu estou usando como 3, mas você pode colocar 5, 7, vai aumentar a dificuldade. Então, se isso acontecer, eu vou só escrever um print ln aqui, ganhou. Então, vamos testar, executar aqui novamente e vamos testar aqui. Agora tem colisão, tem que ter cuidado, porque senão eu não vou mostrar o valor. Tá. Certo? Então, primeira pontuação, para aqui. Por pouco. Segunda,
Eita, foi por pouco, hein? E terceira, eu vou mostrar aqui só o... E ele apareceu aqui a mensagem e ganhou. Então, gente, vamos encerrar aqui esse terceiro vídeo, mostrando agora a colisão e as condições de ganhar e perder. E o próximo, para a gente encerrar, é mostrar agora a tela de inicial, a tela de vitória e a tela de derrota, ok? Até logo.